Boa tarde, Santa Catarina, 12h31. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto, nessa quinta-feira, dia 30 de outubro. Olha só, pintou um papo por aí, uma nova arena, nova aí. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Dá uma olhada nos destaques do programa, a gente já volta a se falar. Cambura da Mole e Inter de Lages fica a uma vitória do acesso. Na Chape, lateral ganha e muito em motivação. Com certeza, essa bênção de Deus aí que Deus me enviou, acho que vai ser uma alegria, uma motivação a mais, né? Figueira é a reta final dos treinamentos para encarar o esporte. Os treinos são bons. Eu acho que a semana cheia serve para acertar alguns detalhes que vem nos prejudicando e tomamos alguns gols que a gente pode acertar durante a semana. Volante já conhece o estilo Toninho Cecílio de ser, já que vive momentos de pura ansiedade. Joinville lutando pelo acesso, estádio lotado, a responsabilidade de vitória toda em cima do Joinville. A Avaí terá uma semana inteira para ajustar os ponteiros e voltar a vencer. A gente sabe que está sendo muito difícil essa reta final de campeonato, muitas equipes lá de baixo querem pontuar e a gente da frente tem que pontuar o mais rápido possível para não desgarrar do pelotão na frente. E para fazer o programa hoje comigo está ele por aqui em nossos estúdios, o comentarista polivalente, narrador Band FM, comentarista Band SC, Cláudio Miranda. Lembrando sempre, você pode interagir conosco através das redes sociais, hein? A nossa fanpage no Facebook, o endereço está na tela, /Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram, em @JogoAbertoSC. Pinterest, ainda não chegamos lá. 12h33, a gente volta já. Meio-dia e 35 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC mais uma vez, né? Como sempre, não custa dar boa tarde. É bom, né, ouvir boa tarde. Então, boa tarde, muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência. Pois bem, para participar do programa hoje comigo, adivinha quem está aqui? Claudionir Miranda. Que novidade. Olha só. E assim eu também, vamos nessa. Olha só, Claudionir, vamos falar sobre esse assunto com calma, para não criar uma expectativa exagerada, para o torcedor havaiano não ficar demais empolgado e depois vem cobrar. Vocês não falaram, O que acontece é o seguinte, a empresa ICT apresentou, numa reunião recente do Conselho Deliberativo do Avaí, um projeto de modernização do estádio da Ressacada. Aí o torcedor mais atento está pensando assim, tá, mas a ICT não está devendo dinheiro para o Avaí? Está devendo, mas o pessoal está conversando para ajustar isso e para, a partir de 2015, a prioridade nesse momento é ajustar a dívida. A partir de 2015, começar a discutir um projeto de modernização do estádio da Ressacada. O que a gente vai publicar agora, quem conseguiu essas imagens foi o André Tarnowski, que tem um blog do Tarnowski, que sempre é muito atento às coisas do Avaí. E aí, também dando uma pesquisada na internet, vai lá, tá na página da ICT. Ou seja, tornou-se público, porque quando mostrou esse projeto para os conselheiros, Claudionir, foi pedido sigilo absoluto. Olha, vocês não falem isso para ninguém, não mostrem para ninguém, vamos manter segredo para não desviar o foco e tal. E aí, foi apresentado e os conselheiros, claro, não falaram. Mas se a ICT divulgou na página dela, né, a gente também aproveita para divulgar. Até porque o primeiro momento foi muito traumático. O torcedor, quando ouve falar nesse momento e ICT, nessa possibilidade de parceria, o torcedor já fica com o pé atrás. Por quê? Porque inicialmente se falou em verba, em dinheiro que estaria vindo, em tudo acertado e nada disso aconteceu. Parece que no jogo entre Avaí e Joinville, um cheque apareceu na Ressacada, mas esse cheque ainda não foi entregue para pagamento de parte da dívida que a ICT e os parceiros chineses teriam com a Avaí. A ICT, para ficar bem claro, é uma empresa de construção civil, faz grandes obras e tal. Pois bem, vamos botar então as imagens que foram divulgadas no site da ICT, também para o torcedor que quiser acompanhar, tá lá no blog do Tarnowski. Olha aí, esse seria um novo projeto para o estádio da Ressacada. No site da ICT diz que é uma proposta de ampliação do estádio original. Essa aí seria a visão, ali para quem vê, do Fair Play, do nosso companheiro Décio Antônio. Aí a visão interna do estádio da Ressacada, que chegaria a uma capacidade de 30 mil espectadores.
É um projeto que está no papel. Precisa ainda, Claudionir, passar pelo crivo e aprovação do Conselho Deliberativo. Nós teríamos, então, a arena e não mais um estádio. Exatamente. Na verdade, seria uma arena multiuso, belíssima pelo que se vê no projeto, que poderia servir como a nova casa do Avaí, que seria muito interessante. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. As conversações continuam, o torcedor, nesse momento, está muito mais focado na questão do futebol, mas seria muito interessante ter uma nova casa, uma casa belíssima. O estádio do Avaí hoje é belíssimo, é lindo. Tem um gramado excepcional. Um estádio que acomoda muito bem o seu torcedor. Mas isso aí é muito mais moderno, muito mais bonito do que existe hoje como casa do Avaí. Aí aquele torcedor mais pessimista. Ah, isso aí é desvio de foco, pra tapar o que o ruim de ruim o time tá no campeonato. Nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, não é o Avaí que está falando sobre isso. Não, é ICT. Nós estamos falando sobre isso porque a ICT divulgou isso. Exatamente. Então, logicamente, tem que separar essa questão do futebol. O Avaí continua brigando para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Independente dessa briga de chegar ou não na Série A, você imagina poder dispor o torcedor havaiano de uma casa belíssima como é essa do projeto. Tomara que isso aconteça. Estamos torcendo para isso. Florianópolis está precisando, a partir do momento que você começa a viajar e ver nas principais capitais, arenas, da forma que está sendo jogado, Florianópolis está precisando também da Exatamente. É uma realidade próxima do Brasil. Ponto. Isso é fato, está comprovado, né? O Palmeiras, por exemplo, não disputou a Copa do Mundo, não o Palmeiras, mas a entidade Palmeiras não cedeu um estádio para disputa da Copa do Mundo, mas está lá prestes a inaugurar a sua arena. E aí todo mundo pensa assim, tá, isso aí vem de graça? Claro que não. Não, existe isso sempre tem um custo, como está tendo para o Grêmio, por exemplo. O Grêmio é outro exemplo de clube que seu estádio não foi utilizado para a sede da Copa do Mundo, mas ele correu atrás, conseguiu fazer o seu estádio e inicialmente não ficou muito claro como seria o uso desse estádio para o próprio Grêmio. Agora sim o Conselho Deliberativo já deu o sinal verde e o Grêmio já fez o contrato, vai pagar anualmente e a arena passa a ser do Grêmio e não mais da UAS. Aí no caso, Claudionir, nesse específico do Avaí seria o seguinte: o Avaí cederia o terreno onde hoje ficam os campos de treinamento para a construção de um shopping no estilo outlet, que é um shopping a céu aberto, junto com um hotel, para essa empresa ICT, obviamente, fazer a exploração. Onde é que seria o CT do Avaí? Lá no Rio Tavares, num local hoje que o terreno pertence ao Cassol. Tomara que isso aconteça, vamos torcer para isso e que primeiro se acerte o que está devendo. A ICT acerte, o parceiro chinês acerte, o Avaí fica com essa verba que é muito interessante para o Avaí e na sequência esse planejamento aconteça, que o projeto possa sair do papel e o Conselho Deliberativo aceite para que possamos realmente ter um belíssimo estádio que estamos precisando em Florianópolis. Daí olha só, Claudionir, no site da ICT também eu encontrei imagens da nova Arena Joinville, o que seria uma nova Arena Joinville. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens do projeto também da ICT para o JEC. O que acontece é o seguinte, esse projeto existe, mas não foi aprovado, não vai acontecer. Mas havia essa aproximação e a imagem também está lá no site da ICT. A gente aproveita para falar para o torcedor do JEC alguns assuntos interessantes. Até porque, diferente da questão da ressacada, a Arena Joinville pertence ao município. O estádio Joinville pertence ao município. Então, a conversa seria outra, na aproximação não seria diretamente com Joinville, e sim com o município de Joinville. Aí, de concreto, viu, torcedor do JEC, a respeito de modernidade no estádio da Arena Joinville, que o JEC está lá já na Série A praticamente, está muito próximo disso. A partir de fevereiro, a instalação de cadeiras para todo o estádio. E também, a partir de fevereiro, já pensando na Série A, para ter uma renda maior, a capacidade do estádio, que hoje é de 18 mil torcedores, passaria para 25 mil. Nós falamos sobre isso ontem aqui, a necessidade de modernização da bela praça de esporte também, que possui Joinville, que já foi a mais moderna do estado, hoje não é. E aí nós vamos ter outra bela praça para acompanhar os jogos de Joinville. Que bom se pudesse ser arena, não será arena. Hoje é chamado de arena sem ser. É verdade. Olha só, para ficar bem claro, hein? Ligou a televisão agora, esse projeto aí não foi aprovado. O do Avaí sim, que está em discussão. Bacana, tomara que dê certo. A gente tem que torcer por coisas que engrandeçam o nosso futebol. Desvio de foco, pelo amor de Deus, não vem com esse discurso, né? Não cai nessa onda aí. Não tem nada disso. Pois bem, Claudionir, 12h42, vamos pra uma rápida parada? Vamos nessa. Olha só, depois do intervalo, segundona do estadual por aqui. Pegando fogo, hein? Pega essa tua bola de cristal. Falei ontem, Inter e Guarani. Deu certo. Rapaz, é uma bola de cristal. Dá uma olhada nos destaques do programa, a gente volta já.
Fique com a gente, porque você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. Figueira aproveita a semana cheia para se preparar para um confronto direto contra o Sport. Os treinos são bons. Eu acho que a semana cheia serve para acertar alguns detalhes que vem nos prejudicando e tomamos alguns gols que a gente pode acertar durante a semana. Joinville lutando pelo acesso, estádio lotado, a responsabilidade de vitória toda em cima do Joinville. A gente sabe que está sendo muito difícil essa reta final de campeonato, muitas equipes lá de baixo querem pontuar e a gente da frente tem que pontuar o mais rápido possível para não desgarrar do pelotão na frente. Todos os times da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto Santa Catarina. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h45. E para a gente falar sobre a segunda divisão do Campeonato Catarinense, está entrando na reta final, fase quentíssima. Vamos já para o retorno do quadrangular final. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. Ontem nós tivemos o fechamento do turno. Olha só os resultados. O Camboriú perdeu em casa para o Inter de Lages. O Claudionir Miranda, o pai Claudionir já tinha previsto isso ontem, hein? O Inter de Lages dando um passo muito importante. E o Concórdia também em casa foi derrotado pelo Bugre Palhocense. Outro resultado que o Claudionir Miranda tinha também antecipado no Jogo Aberto SC. E eu queria depois, se possível, Claudionir, 6 números da Mega Sena. Eu não antecipei resultado. Você perguntou quais eram as duas equipes favoritas. Eu falei sobre Inter e Guarani. E olha, o Inter ontem pegou tudo. Camboriú não fez uma partida ruim. Só que o Inter, já para mim, já está na primeira divisão, até porque fez 9 pontos mais um, dificilmente vai deixar escapar, tem confronto direto entre as demais equipes. E o Guarani deu um passo excepcional. Eu apostava que o Guarani conseguia pelo menos um ponto. Conseguiu 3, meu amigo. E agora joga dentro de casa a próxima rodada contra o próprio Concórdia. Então dificilmente vai deixar escapar. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse jogo então? A derrota do Cambura em casa, Jesus em Cambura. Que zica, meu irmão. Ó, você terminou bem o retorno e no quadrangular desandou a coisa. Parabéns pro Inter, né? O Cambura, que ainda não venceu no quadrangular, entrou em campo para enfrentar o Inter de Lages, que já vinha embalado de 2 vitórias. O primeiro tempo foi de jogo difícil, com poucas oportunidades para cada lado. Serginho Catarinense arriscou, mas bateu para fora. Ale Menezes também teve a oportunidade, mas não acertou o gol. No segundo tempo, o Camboriú decidiu ir para cima e oportunidades não faltaram. 1, 2, 3 chances, mas o goleiro Pablo, inspirado, não deixou a bola passar. O Inter deu o troco. O volante Bruno Senna apareceu e abriu o placar. O Cambura tentou o empate com Lauro César, que mandou uma bomba para cima de Pablo. O goleiro defendeu e segurou a vitória. Inter de Lages 1, Camboriú 0. Eu brinco com o goleiro. O goleiro, para pegar as bolas fácil, e aí qualquer um joga. Nós precisamos do goleiro nessas horas. Quando passa a nossa zaga batida, e hoje o Pablo foi premiado. Tanto é que na nossa interna ali, uma situação que a gente tem hoje, ele foi votado pelo próprio grupo o melhor atleta em campo. E merecida essa eleição interna, porque a gente mostrou ali, Pablo pegou tudo e mais um pouco. Se tivesse gripe por ali, o menino pegava também. Foram 4 defesas excepcionais do Pablo, muito bem na partida. O Camboriú buscou a vitória, o Internacional conseguiu fazer o seu gol no segundo tempo e garantir assim praticamente a classificação. Deve fazer a festa dentro de Vida no próximo final de semana, quando recebe a equipe do Camboriú. Infelizmente, o Camboriú ficou muito difícil, até mesmo que o Guarani também deve confirmar dentro de casa. Sendo assim, o Inter está praticamente classificado. Agora, o que o Pablo pegou ontem, meu amigo, realmente foi muito bem o goleiro do Inter. Como é que seria a defesa dele? Muito bem, foi muito bem o Pablo. Espetacular! Ele estava ontem realmente inspiradíssimo, Pablo, o que não aconteceu. O goleiro do Camboriú Internacional foi pouco ontem. Não é assim que tu narra? Espetacular! Não é assim? É sempre para colocar emoção, claro. Faz parte. Olha lá, espetáculo! Coisa linda. Pois bem, vamos dar uma olhadinha agora, meio-dia 49, Claudionir Miranda na vitória do Guarani sobre a equipe do Concórdia. O jogo aconteceu lá na cidade do Galo do Oeste. Daqui a pouco eu falo, a diretoria do Concórdia já está falando em deixar o campeonato, eu não acredito. Não vem com essa história, né? De novo, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhadinha nos gols, vamos rodar aí então. Primeiro gol da partida foi marcado pelo Michel Ferreira, marcando para o Guarani.
Isso aí foi 2 lances dentro da área, porque houve o jogador, o zagueiro do Concórdia atrasou pro goleiro. E o goleiro displicentemente foi lá e pegou. O Eduardo ontem não foi bem no jogo, viu? Tava mal o goleiro Eduardo. E quando ele acabou retardando, foi marcado o tiro livre dentro da área, tiro livre indireto. E aí o Michel fez o primeiro gol. Aí o gol de empate do Cleberson para a equipe do Concórdia do Oeste. Concórdia do Oeste não, Concórdia do Sul. Galo do Oeste. É o Galo do Oeste, cavalo. Foi bem. Aí depois, novamente, Michel Ferreira, não, ainda é o gol do Cleberson. Esse foi o gol de empate. E depois o Michel Ferreira vai fazer o gol de desempate, gol que sacramentou a vitória da equipe do Guarani. Se o Pablo pegou tudo, preste atenção, Eduardo. Vai pintar o gol para chute para a rede. Tá difícil, hein? O Eduardo ontem não estava bem pelo Concórdia. No final do jogo, a Genô Pitinin colocou o cargo à disposição, se reúne hoje à tarde. Deve manter a Genô Pitinin no cargo de treinador da equipe do Concórdia. Nesse retorno, Concórdia tem a dificuldade maior, por quê? Porque na primeira rodada desse retorno, o Concórdia pega o Guarani fora de casa. Na última, o Internacional no Tio Vida. E aí tem um único jogo em casa contra a equipe do Camboriú. Quando chegarem lá, os dois já podem estar praticamente com a toalha realmente jogada. Aí tem um detalhe, a diretoria do Concórdia, não acredito nisso, está falando de deixar o campeonato, reclamando do jogo anterior contra o Internacional, da arbitragem do Célio Amorim, e reclamando da arbitragem desse jogo, dizendo que houve um pênalti cometido pelo Fábio Figueiredo. Não posso afirmar que houve e que não houve, mas entendo que erros acontecem, tanto a favor como contra o time do Concórdia. É verdade, erros acontecem, exatamente isso. 12h51, Claudinho, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da segundona, quadrangular final está assim. Inter de Lages, lá, né, Claudionir? Pra mim tá lá porque tem confronto direto. Então o que acontece? O Inter com mais um empate, aí mesmo fica muito tranquilo, joga em casa agora. Você tem Inter com 10, Guarani com 6, Concórdia 3, Camboriú 1. Imagina a vitória dos times da casa, o que é comum nessa fase do torneio. O Internacional iria a 13, o Guarani a 9. Dificulta totalmente e aí está encaminhada a classificação dos dois, se isso acontecer. No fim de semana agora começa o retorno do quadrangular final. Só com a inversão da última rodada. Exatamente. O Inter pega o Camboriú, o lá Guarani... no Tio Vida, e o Guarani joga sábado, 5 da tarde em Palhoça. A comunidade de Palhoça, dessa vez, tem que comparecer. O Guarani está muito próximo de voltar à primeira divisão, a Série A do futebol catarinense, para receber Avaí, para receber Figueirense no seu estádio e fazer belos jogos. Muito bem, falado de segunda divisão, qual o jogo aberto você tem muito orgulho de divulgar, sim, o pessoal merece saber sobre o seu time, aqui é 100% Santa Catarina, futebol. Não tenha dúvida. Já diria o velho profeta. Foi nem tão velho assim também. Vamos falar agora do Avaí, Série B do Campeonato Brasileiro. Marquinhos Santos chegou ontem, deu entrevista no aeroporto. O Anjo Loiro está otimista. Uma coisa é certa, e ele sabe disso. O Leão da Ilha precisa vencer. Mas olha o recado do Marquinhos Santos. A gente sabe que está sendo muito difícil essa reta final de campeonato, muitas equipes lá de baixo querem pontuar e a gente da frente tem que pontuar o mais rápido possível para não desgarrar do pelotão na frente. Ainda estamos em quarto, então vai ter rodada, as equipes vão ter que vencer, como a gente também daqui para frente vai ter que vencer. Então a quarta colocação, a terceira ainda está em aberto e a gente vai lutar para isso. Pois é, Claudinei, ele já assumindo ali que as outras posições de Ponte Preta e Joinville estariam asseguradas. Estão sobrando 2 vagas. Tu também pensas mais ou menos por aí? Imagino isso também. Acho que o Vasco da Gama, pelo futebol que está apresentando, é um time que ainda não está firme ali entre os 4. E o mesmo acontece com o Avaí. O Avaí teve um declínio muito grande na sua produção nos últimos jogos. Depende de si. Por que eu digo depende de si o Avaí? Porque o Avaí tem como adversário direto ainda, lá na frente, América Mineiro, no dia 15 de novembro, na penúltima rodada, vai pegar a equipe do Santa Cruz. Infelizmente, são 2 jogos fora de casa. O Avaí tem que jogar muito mais. E o que aconteceu com o Avaí? O que declínio foi esse da equipe azul? Eu entendo o seguinte, o grande problema do Avaí foi perder o time base. O time base do Avaí foi muito bem em 12 rodadas, sem perder nenhum jogo. Quando perdeu o zagueiro, quando perdeu o Pablo, Antônio Carlos, daqui a pouco acabou perdendo homens de frente como o Roberto, que hoje é o principal companheiro do Anderson Lopes, complicou. Para não falar do Kleber Santana, que já saiu há muito tempo. Então, mas por tudo isso eu digo que o Avaí tinha um time, não tinha um bom grupo. Quando precisou resgatar alguém do banco, diferente do Joinville, sofreu demais o Avaí. E por isso está nessa batida de derrota nos últimos jogos. Vamos dar uma olhadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala a galera do Avaí. Marcos Roselino dizendo assim, ó, enquanto tiver 1% de chance, tem muito mais que isso, né, Marcos? Eu terei 99% de esperança. Eu acredito até o fim, diz ele. Leonardo Cardoso, gostei desse novo projeto. Vamos, Avaí. Abraços, Claudionir Miranda, diz o Leonardo. Claudionir. Um abraço para você, Leonardo. Muito obrigado pela audiência aqui no Jogo Aberto SC. Ele fala do novo projeto que a gente mostrou lá no começo do programa. Maicon Costa, ouvi dizer que tem jogadores que já estão negociados com times da Série A. Pode ser esse o motivo de o time decair tanto assim?
olha, se estão negociados, não está concretizado, se o cara começar a jogar mal, não vai fechar o contrato, Claudionir. Até porque você vê qual era a maior expressão do Avaí nos últimos jogos. Wagner acabou falhando também nos 2 últimos jogos. Mas Wagner é um goleiro muito interessante. Não ficaria no Brasil, acredito eu. Deve ir para o futebol do exterior. O Avaí tem bons jogadores? Tem. Mas você conta a dedo hoje. O Avaí tem um time base. O grupo de jogadores não é tão bom assim. E no Joinville, o técnico Emerson Maria vai ter que lidar aí nessa reta final com uma coisa chamada ansiedade. Olha lá. Respira, Emerson Maria. Toma uma aguinha, porque a ansiedade é grande. O Jack está se aproximando e muito da Série A. E quem pensa que foi fácil administrar a vitória depois do gol no comecinho do jogo, tá enganado. Dentro de cada jogador, um misto de desgaste e pressão. Joinville lutando pelo acesso. Estádio lotado. A responsabilidade de vitória toda em cima do Joinville. E então a nossa equipe sentiu um pouquinho o peso do jogo, sentiu também o desgaste dos últimos jogos que nós fizemos. Foram jogos muito fortes na questão física, na questão até emocional, uma descarga emocional muito grande. Agora o time está tendo uma semana sem jogos. Pelo lado bom, dá para descansar, corrigir erros, pensar estratégias. Por outro, a ansiedade para conseguir mais uma vitória e praticamente carimbar o acesso é muito grande. O time se representou hoje e a boa notícia é que o elenco está completo. Nenhum desfalque para o jogo contra o Sampaio Corrêa na terça-feira, lá no Maranhão. Mas completo mesmo, o time não vai estar. Porque do jeito que a torcida tem feito a diferença na arena, jogar longe desse apoio faz falta. A torcida de Joinville é uma torcida que é diferente, uma torcida muito ordeira, muito educada. E o que me faz assim dar orgulho de estar nesse esporte ainda tão violento, de torcidas organizadas, pessoas morrendo, é que você vê crianças de colo, você vê senhores, senhoras, famílias inteiras, e nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de baderna. Eles vêm para o campo para apreciar o espetáculo, para torcer pela sua equipe. Olha, belas palavras do Emerson Maria, palavra de quem entende, quem vive do futebol. Vamos dar uma passadinha na fanpage do Facebook, o Claudionir já comenta. O Alisson Barbosa diz assim, ó: nós temos que ser humildes, mas não é falar demais que o Jack tem grandes chances de ser o campeão da Série B, pois tem confronto direto com a Ponte aqui na Arena. Vamos subir, Jack. Bem lembrado, hein, Claudinho? Enfrentando a Ponte em casa, o Jack mantendo esse ritmo aí, dificilmente não sai com a estrelinha no peito da Série B. Olha, é uma possibilidade sim muito grande, mas o importante nesse momento é garantir o acesso à Série A. Pode ser uma consequência essa conquista da Série B, o que seria muito bom para o futebol de Santa Catarina, para o projeto do Joinville. Mas entendo que no momento o Jack pensa exclusivamente em acesso, tem 99,9% de chance. Então, está praticamente lá. Sandro Lenzi dizendo assim, ó: a torcida tem todo o direito de já comemorar, porém, jogadores e comissão técnica têm que manter a tranquilidade e continuar trabalhando duro. O resultado certamente virá. É aquilo que o Emerson Maria tem pregado desde a última vitória, quando o Jack deu um importante passo contra o Bragantino. Tem que manter os pés no chão. Nós estamos na 33ª, acho que o Jack ficou 30 rodadas, no mínimo, dentro da zona de classificação dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Você lembra aquele momento ruim do Joinville, quando o Joinville perdeu alguns jogos na sequência, quando saiu do G4? A cidade entrou em polvorosa. Então não é esse o momento. O momento realmente é de abraçar o Joinville. E pode acontecer, por exemplo, uma derrota com o Sampaio Corrêa. Claro que pode. Mas o Joinville está praticamente lá. O Joinville tem que ter a tranquilidade de fazer a sua festa do acesso, de conseguir esse acesso. Está muito próximo disso, mas com muita tranquilidade, porque naquele momento a coisa, se a diretoria não trabalha com firmeza, com os pés no chão e não mantém o Emerson Maria, hoje poderia estar diferente. Bem falado, senhor Claudionir Miranda. Agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Ano que vem o Jack vai estar nessa história, quando a gente for falar de Série A do Brasileirão, né, Claudionir? Vamos falar sobre o tricolor de Joinville. Vai ser bacana, vai ser legal sim. Vamos falar agora então do Figueirense, que tem, Claudionir, a tal da semana cheia para trabalhar. A minha semana inteira é de trabalho. A tal da semana cheia o Figueirense está tendo agora. Engraçado, eu venho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, jogo... E faço futebol na Band. No sábado e no domingo. A semana é cheia. A da rapaziada do Figueira também, olha lá. A semana livre para treinos coincidiu com dias de sol forte em Florianópolis. Então dá para imaginar como foram os treinos da semana.
Se você pensou que foram leves, está muito enganado. Na reta final da Série A, não tem moleza para ninguém. Os treinos são bons. Eu acho que a semana cheia serve para acertar alguns detalhes que vêm nos prejudicando e tomamos alguns gols que a gente pode acertar durante a semana. Com 36 pontos, o Figueira está a 3 de distância do Botafogo, primeiro time na zona de rebaixamento. No domingo, o adversário é o Sport, que tem 1 ponto a mais que o Figueirense e vem em queda livre no segundo turno. Mas apesar do jogo ser fora de casa, a torcida do Figueira pode ter esperanças de um bom resultado. Afinal de contas, nesse segundo turno, o time pernambucano somou apenas 8 dos 18 pontos que disputou dentro de casa. Mas para o elenco alvinegro, esse é apenas um dos fatores que tornam o jogo ainda mais difícil. Vários fatores que vão dificultar, o Sport não tá ganhando, o calor, ser um clima de decisão para nós e para eles, e um confronto direto contra a briga do rebaixamento, isso tudo vai ser dificuldade para nós. Personalidade desse menino Jefferson, Claudinho. Caiu uma bomba na mão dele, né? Pelo amor de Deus, cara. O Leandro Silva, quando entrou bem, quando começou a jogar muito bem na lateral direita, machucou, lá vem o Jefferson, que é volante, foi improvisado na direita. O seu futebol começou a aparecer, começou a crescer. O que falta, logicamente, é um pouco mais de segurança. Na hora de subir, de aparecer um pouco mais à frente. Mas o menino está muito bem. E parabéns ao Argel pelo aproveitamento do garoto, que acabou aparecendo na direita, ele deu confiança e o time abraçou a causa. Soube enxergar isso, o Argel, que é muito importante. Dúvida. Cláudio Nir, você até destacava ontem aqui, o que o Eduardo também falou na matéria dele, sobre essa campanha ruim do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Cada jogo é um jogo ou isso faz a diferença nessa hora? Não faz a diferença porque você entra com peso nas costas. Logicamente que o jogo, ele acontece nas 4 linhas, no apito inicial. Mas o peso pro Sport tá muito forte. Lá no começo do campeonato, você olhava a tabela de classificação, olha que o Sport, tá quase chegando para brigar por Libertadores da América. E o Sport hoje está brigando contra rebaixamento. Está no mesmo campeonato do Figueirense. É 1 ponto de diferença. O empate não é resultado ruim para o Figueirense, não, mesmo estando só a 3 pontos da zona de rebaixamento. Mas pode buscar a vitória. Por quê? Marquinhos está jogando bem, Rivaldo está voltando ao time, a expectativa até da volta do próprio Leandro Silva. Isso pode acontecer, pelo menos ficar à disposição no banco. Com tudo isso, entendo que o Figueirense pode surpreender, sim, o Sport na Ilha do Retiro. Está precisando. Já o Criciúma nessa rodada vai encarar em casa o São Paulo. O volante Marquinhos, que já trabalhou com o Toninho Cecílio no Palmeiras, tem aquele discurso: cada jogo a partir de hoje é uma decisão. Ele teve um início de conversa também, né, na sua apresentação, né, mas ele procurou passar por etapas, né. Então, primeiro é o São Paulo, vamos pensar no São Paulo, vamos trabalhar para essa partida, para depois a gente poder pensar no Cruzeiro. Então, não adianta nada a gente pensar no Cruzeiro se a gente perder para o São Paulo em casa, né? Então o importante é vencer essa partida para depois a gente começar pensar nos próximos adversários. Alguma coisa vai mudar, você pode ter certeza. E a gente sempre acredita na melhora, né? Eu sempre procuro pensar positivo. Se a gente tivesse um grupo que fosse ruim tecnicamente, aí era outros 500, né? Era outra conversa, né? Mas a gente sabe da qualidade do grupo, de todos os jogadores que têm potencial. E com a chegada dele agora, a esperança é que as coisas se encaixem e a gente consiga reverter essa situação. Pra cima deles, Tigre, tomar assim uma vitória sobre o São Paulo para dar uma amenizada na situação. E aí é aquela história, né? Cada jogo vai ser uma decisão, como tem sido sempre falado por lá. Na Chapecoense, o lateral esquerdo, Rodrigo Biro, ganhou um incentivo, olha, daqueles, né? Quem não gosta disso aqui, ó? Um momento de ternura em meio à trajetória conturbada da Chapecoense. Rodrigo Biro virou papai. E o bebê Bernardo vai incentivar o pai a brigar pela permanência do time na Série A. Com certeza, essa bênção de Deus aí que Deus me enviou, acho que vai ser uma alegria, uma motivação a mais, né? Se eu corri, agora eu tenho que correr mais ainda, né? Para dar o sustento para ele, para dar para minha mulher. E eu tenho certeza que já no domingo vou mostrar isso aí, a gente vai jogar bem, se Deus quiser vai sair com os 3 pontos. Rodrigo, mais do que nunca é hora de se concentrar, porque o próximo jogo já é pedreira. A Chape pega o Flamengo no Maracanã, embalado pela vitória na semifinal da Copa do Brasil. Mas não dá para respeitar demais o adversário também. O Flamengo a gente tem que buscar. O Jorginho teve uma reunião com a gente de quase 1 hora, falando que não pode pensar em 1 ponto, temos que pensar em 3 pontos, é isso que a gente vai para lá. É isso que, se Deus quiser, e a gente batalhar aí forte e firme como a gente tem feito nos outros jogos, tenho certeza que a gente vai conseguir uma vitória. Para isso, nos treinos, o técnico Jorginho tem priorizado a parte ofensiva. Nos últimos jogos, a Chape só fez 1 golzinho.
Para piorar, o time vai perder Camilo por 3 semanas. Com uma lesão na panturrilha, ele vai comprometer a armação do time. Mas, segundo o Rodrigo Biro, a Chape tem força para superar essa ausência. A gente vai sentir muito, né, com a ausência do Camilo. É um jogador que vinha jogando, vem ajudando bastante. Um jogador de bastante qualidade, mas a gente tem também jogador à altura para suprir essa ausência. Acho que tanto o Nenê quanto o Júnior Timbó, o que o Jorginho escalar, acho que eles têm que dar vida. Sabemos que eles vão dar. E o que a gente precisa é isso, que eles entrem, nos ajudem para a gente conseguir uma brilhante vitória lá dentro do Maracanã. Rapidinho, Claudinho, quem tem um adversário mais difícil, Criciúma ou Chapecoense? O Criciúma, mesmo jogando em casa, São Paulo, ainda pensa em título. O Flamengo tá cabeça na Copa do Brasil. Valeu, Claudinho Miranda, um grande abraço. O Jogo Aberto FC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Tchau.